Gênesis capítulo 30. E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, ou eu morrerei. E se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e ele disse: Estou eu no lugar de Deus, que de ti reteve o fruto do útero. E ela disse: Eis aí minha serva Bila, entra nela, e ela gerará sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. E ela deu sua serva Bila a ele por mulher, e Jacó entrou nela. E Bila concebeu, e gerou um filho a Jacó. E Raquel disse: Deus me julgou, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso ela chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu novamente, e gerou um segundo filho a Jacó. E Raquel disse: Com grandes lutas eu tenho lutado com minha irmã, e eu prevaleci. E ela chamou o seu nome Naftali. Vendo Lia que ela tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, gerou um filho a Jacó. E Lia disse: Vem uma tropa. E ela chamou o seu nome Gade. E Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó um segundo filho. E Lia disse: Eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. E ela chamou seu nome Aser. E Ruben foi nos dias da colheita de trigo, e encontrou mandrágoras no campo, e as trouxe à sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: Dá-me, rogo-te, das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: Seria pequena coisa que tomaste o meu marido, agora tomarias também as mandrágoras de meu filho. E Raquel disse: Ele poderá deitar-se contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. E Jacó veio do campo à tarde. E Lia foi ao seu encontro e disse: Tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e gerou a Jacó o quinto filho. E Lia disse: Deus me deu meu pagamento, porque eu dei a minha serva a meu marido. E ela chamou o seu nome Issacar. E Lia concebeu novamente, e gerou a Jacó o sexto filho. E Lia disse: Deus me dotou com boa dádiva. Agora o meu marido habitará comigo, porque lhe gerei 6 filhos. E ela chamou o seu nome Zebulon. E depois ela gerou uma filha, e chamou o seu nome Diná. E Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu o seu útero. E ela concebeu, e gerou um filho, e disse: Deus removeu a minha vergonha. E ela chamou o seu nome José, e disse: O Senhor me acrescentará outro filho. E aconteceu que, quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Envia-me, para que eu possa ir ao meu próprio lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelos quais eu te servi, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. E Labão lhe disse: Peço-te, se encontrei favor aos teus olhos, fica, pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa. E ele disse: Determina o teu salário, e eu o darei. E ele lhe disse: Tu sabes como eu te servi, e como teu gado estava comigo, porque era pouco o que tinhas antes da minha vinda, e agora cresceu para uma multidão, e o Senhor te abençoou desde a minha vinda. E agora, quando deverei prover também para minha casa? E ele disse: O que eu te darei? E Jacó disse: Tu não me darás nada. Se fizeres esta coisa por mim, eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Passarei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todos os marrons entre as ovelhas, e o salpicado e malhado entre as cabras, e de tais será o meu salário. Assim, a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro, quando vieres ver o meu salário diante da tua face. Todo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras, e marrom entre as ovelhas, isto será contado como furto comigo. E Labão disse: Eis que possa ser conforme a tua palavra. E ele separou naquele dia os bodes que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e tudo o que tinha algum branco, e tudo o que era marrom entre as ovelhas, e os deu nas mãos de seus filhos. E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó alimentava o restante dos rebanhos de Labão. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, e fez aparecer o branco que estava nas varas. E colocou as varas que havia descascado diante dos rebanhos nos coxos e nos bebedouros aonde os rebanhos vinham para beber, para que concebessem quando viessem para beber.
E os rebanhos concebiam diante das varas, e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E Jacó separou os cordeiros, e colocou as faces do rebanho para os listrados, e todo o marrom no rebanho de Labão. E ele separou seus próprios rebanhos, e não os colocou entre o rebanho de Labão. E aconteceu que, quando o rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos do rebanho nos bebedouros, para que eles pudessem conceber entre as varas. Mas quando o rebanho era fraco, ele não os colocava. Assim os fracos eram de Labão, e os fortes de Jacó. E o homem cresceu grandemente, e possuía muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelôs, e jumentos. Marcos capítulo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João batizava no deserto, e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam ter com ele toda a terra da Judéia, e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo, e com um cinto de pele em torno de sua cintura, e ele comia locustas e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos, e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho. E, andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E, imediatamente, eles abandonaram as suas redes, e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as suas redes. E imediatamente ele os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os servos assalariados, o seguiram. E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente no dia do Shabat entrou na sinagoga, e ensinava. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele gritava, dizendo: Deixe-nos sozinhos, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o, e gritando em alta voz, saiu dele. E eles todos se espantaram, de tal modo que questionavam entre si, dizendo: Que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. Em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão, e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela o serviu. E, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e os possuídos com demônios. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. E, de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava.
Seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E, ao encontrá-lo, disseram-lhe: Todos os homens procuram por ti. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: Se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão, e tocou-o, e disse-lhe: Eu quero, seja purificado. E, tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele, e ele foi purificado. E, advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas, e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Ester capítulo 6. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, e ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crônicas, que foi lido diante do rei. E foi achado escrito que Mardoqueu tinha contado sobre Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei, guardas da porta, que procuravam lançar a mão sobre o rei Assuero. E o rei disse: Que honra e dignidade tem sido feita a Mardoqueu por isso. Então, disseram os servos do rei que ministravam a ele: Não há nada feito para ele. E o rei disse: Quem está no átrio? Ora, Amã entrará no átrio externo da casa do rei, para falar ao rei que enforcassem Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: Eis que Amã está no átrio. E o rei disse: Deixai-o entrar. Assim, Amã entrou. E o rei lhe disse: O que será feito para o homem a quem o rei deseja honrar? Ora, Amã pensou em seu coração: A quem o rei deseja honrar mais do que a mim? E Amã respondeu ao rei: Para o homem a quem o rei deseja honrar, que sejam trazidas as vestimentas reais que o rei usa para vesti-lo, e o cavalo em que o rei monta, e a coroa real que é posta sobre a sua cabeça, e que as suas vestimentas e o cavalo sejam entregues à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, para que eles possam tanto vestir o homem a quem o rei deseja honrar, como trazê-lo no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamem diante dele: Assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. Então, o rei disse a Amã: Apressa-te e toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim ao judeu Mardoqueu, que se assenta junto ao portão do rei, que nada fale de tudo o que falaste. Então, tomou Amã as vestes e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o trouxe no lombo do cavalo pela rua da cidade, e proclamou diante dele: Assim será feito ao homem a quem o rei deseja honrar. E Mardoqueu retornou ao portão do rei. Já Amã apressou-se para sua casa triste, e com a sua cabeça coberta. E Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos cada coisa que lhe tinha sucedido. Então lhe disseram os seus sábios e sua esposa Zeres: Se Mardoqueu for da semente dos judeus, diante de quem começaste a cair, tu não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. E, enquanto eles ainda estavam falando com ele, chegaram os camareiros do rei, e se apressaram em trazer Amã ao banquete que Ester havia preparado. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as nações, pelo seu nome, entre os quais sois também vós os chamados por Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu agradeço ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho,
é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em minhas orações, rogando que de algum modo seja possível, agora por fim, ter uma próspera viagem para ir a vós na vontade de Deus. Porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco, pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Ora, eu não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes eu propus ir até vós, mas tenho sido impedido até agora, para que eu também possa ter entre vós algum fruto, mesmo entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto aos gregos como aos bárbaros, tanto aos sábios como aos ignorantes. Então, quanto está em mim, estou pronto para pregar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, e adoraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, para aquele que é contrário à natureza. E, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. E, como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada, para fazerem estas coisas que não convêm, estando cheios de toda a injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem.